Então nós vamos por parte de Daniela, Carlos e Lula aqui. Não, tem que fazer andar, tem que dar resultado. O país não pode esperar mais. Não. Aproveitando o gancho até do que ela está falando, mas em outra perspectiva, eu venho da área, eu estudei na Unicamp, eu venho da área mista, mas enfim, no final, política de ciência, tecnologia e inovação. Dentro disso que você está falando, até meio no gancho dela, que ela não tem gente escrevendo projetos que sejam aprovados. Eu não consigo entender isso, assim, com o excedente de doutores que a gente tem. Com todos os programas de governo de incorporação desses doutores na massa crítica e na produtividade do país. Não consigo entender como não se consegue articular esse monte de doutores desempregados, escrever projetos para vocês. Eu não entendo isso. Onde que é o gargalo? Alguém poderia me dizer, me esclarecer? Por que esses projetistas... Eu também não. Sério, eu também não. Eu vou... Não, assim, não sei se isso chega a ser... A minha pergunta é junto... Eu poderia fazer minha pergunta, porque integrada, é junto das duas, que aí de repente você já respondia de vez. Vamos otimizar. Talvez fosse melhor. Olha só, eu tenho 30 anos de engenharia e em consultoria. Nunca trabalhei em outra área que não fosse consultoria. Atualmente, então, eu também faço parte de um pequeno escritório de consultoria. Quando ele falou do problema de referência, é uma coisa que eu vejo com muita frequência, porque trabalho em estudos de meio ambiente, de grandes empreendimentos. O meu escritório é pequenininho e está sempre trabalhando para empresas de consultoria maiores. O termo de referência, minha sugestão, não sei se isso já foi feito de alguma forma, que fossem credenciados, escritórios com capacidade técnica compatível, que pudesse desenvolver, assim, houvesse um credenciamento de pequenos escritórios, porque eu concordo com uma grande empresa, uma média empresa de consultoria, ela fica impossibilitada de participar da concorrência, então ela não quer fazer parte do termo de referência. Os pequenos escritórios podem fazer. E a história da consultoria, é a minha história pessoal e de muitos amigos que eu conheço. Na verdade, eu me formei em 81, em 82 eu fui fazer o curso de Engenharia de Saúde Pública. Eu fiquei 5 anos tentando conseguir emprego em saneamento e não consegui naquela época. Eu precisei passar muitos anos para depois estar habilitada a trabalhar como coordenadora de projetos, mas nunca consegui ser engenheira sanitarista e fazer o papel. Mas hoje, os pequenos escritórios, eles têm um pessoal novo que foi formado exatamente porque os pequenos escritórios de engenharia, eles têm que investir no estagiário, no júnior, porque ele não pode pagar grandes salários. Se você misturar essa turma jovem com os engenheiros de saneamento e os doutores, eu acho que a gente tem pessoal suficiente. Eu fico incomodada porque eu vejo lá na minha turma um monte de engenheiros, somos 9, e desses 9, só 2 são engenheiros sênior. O resto da minha turma toda são engenheiros recém-formados, ou com 2, 3, 5 anos de formado, engenheiros ambientais, engenheiros civis, doidos para trabalhar. E a minha turma que está se formando agora de estagiários, está doida para entrar no mercado. Quer dizer, eu não estou vendo essa dificuldade toda. Eu acho que eu estou vendo uma falta de planejamento. Então, minha sugestão para os termos de referência é essa. Vamos ver, será que a gente não consegue credenciar os pequenos escritórios, as pequenas empresas, para que elas possam ajudar os municípios a fazer os termos de referência? Esse é um. A segunda coisa é, todo grande empreendimento do país tem cidades com problema de saneamento. Estação de tratamento de esgoto ou coleta de esgoto. Eu não consigo entender, nunca consegui entender nos últimos 15 anos, por que não existe uma linha de financiamento que dê privilégio aos municípios que, de certa forma, direto ou indiretamente, serão afetados para que eles resolvam o seu problema. Aí fica uma guerra infinita de licenciamento ambiental em que o município quer obrigar o empreendedor a fazer tratamento e rede, e o empreendedor diz que isso onera e inviabiliza fazer aquela obra. Por que não existe essa linha de privilégio para os municípios que são afetados? Bom, fechando então nossas perguntas nesse bojo todo. Tem assunto até amanhã. Não é? Mas começamos agora. Tentar, por favor, assim, tentar fazer um link com todos. Bom, que bom que a gente está discutindo isso, em primeiro lugar. Se você tem 15 anos na área, sabe que ficou-se mais de 7 anos sem nenhum investimento na área de saneamento.
boa parte do problema veio sobre isso. Não é? Todas as companhias de saneamento desmobilizaram, não é, sua equipe de projetos. Então não tinha estoque de projetos. Então aí chega 2007, aí diz assim, ó, tem um recurso aqui, tudo, mas por questões aqui que transcendem, né, questão política, calendário político, tudo, ó, tem que apresentar um projeto, tem que contratar até esse ano. Quem tinha qualquer coisa mandou. E foi. E que bom que, pelo menos mal, senão a gente já tinha parado isso. Não é? Esse é um ponto. Então, com relação às novas tecnologias, a gente é uma empresa estatal. Então, até tem uma velocidade bem menor. Não é? Mas vou te dar um exemplo do que aconteceu agora. O saneamento para todos, que é a linha tradicional FGTS, ele não financiava o saneamento industrial. Não é? E a gente via uma demanda que tinha isso, foi apresentado, e justamente isso, empresários apresentavam, pô, o que é que não financia? Eu estou financiando, em estrito senso, o trabalhador, não é? Porque se tinha um pensamento assim, o FAT é para a indústria e a FGTS para o trabalhador, para a cidade. Não é? Então, pô, não é bem assim. Então, a gente conseguiu, junto ao Ministério, junto ao Conselho Curador, agora permite. Não é? Questão de novas tecnologias também. A gente só podia financiar alguma ação em aterro sanitário, para geração de gás, em aterro sanitário. Pô, agora está fervilhando aí questões assim que, não estou querendo entrar no mérito, mas porque tem a questão do catador, tem um monte de coisa envolvida, reciclagem, mas a queima, a utilização dessa biomassa para gerar energia. Então, conseguimos isso também. Então a coisa acontece assim, a provocação e vamos atrás. Articulação, a hora que ela quiser, manda o cartão, marca uma reunião lá na Caixa e vai. Essa articulação, o projeto chega para a Caixa. O contratado dele é a empresa privada, a prefeitura ou o Estado. Então essa articulação tem que ser feita com ele. O tomador do recurso de financiamento é o Estado, ou o município, ou a companhia de saneamento pública, ou a Águas de Niterói, privada. Então esse projeto chega assim para a gente. Não é? Então, esse é num nível anterior. Eu entendo que essa articulação tem que ser feita, mas num nível anterior. Viol, eu preciso encerrar, gente. Viol, claro, mas eu sei, mas é uma questão de tempo. Nós estamos há 40 minutos já atrasados. Viol, por favor. Eu tento responder assim, com a visão que a gente tem. Essa dificuldade, isso que você sugere é legal. Tá certo? Que de ter pequenos escritórios ou consultores, que seja, isso é uma sugestão que a gente faz. A cartilha lá do plano do Trata Brasil fala nisso, tá certo? Contrate um consultor, pode ser uma pequena empresa, alguém, tá certo? Para fazer o seu termo de referência. O que é importante é que o interlocutor, a área pública, seja uma prefeitura pequena, tenha o mínimo de discernimento para que ela não só saiba contratar esse consultor ou essa empresa, mas saiba minimamente o que ela quer daquele produto. Isso é a grande dificuldade. Por isso que a gente sugere agrupar, às vezes, e usar um contratante que seja o Estado, ou que seja um consórcio de municípios. Porque é preciso que o ente público tenha um mínimo de massa crítica. Senão, não anda. Não anda porque a dificuldade é muito grande. E a gente tem experiência disso até no Estado de São Paulo. Né? O Estado de São Paulo contratou 23 planos no Vale do Ribeira, que é a região mais pobre, através do Estado. E definiu os termos de referência. Depois nós usamos essa experiência dos termos de referência para discutir com o Ministério das Cidades. As definições vão aos detalhes. Né? Quem faz o quê? A consultoria, ela tem suas limitações. Quando se faz audiência pública, quando se entra com os comitês de bacia, quando se entra com autoridades locais e agentes locais que têm que opinar no trabalho, né, a consultoria se limita. É preciso que cada ente envolvido faça a sua parte. Esse amadurecimento, a duras penas, nós vamos tentar chegar. É mais difícil, é uma questão de gestão, nós vamos caminhar para isso, mas nós estamos caminhando. Infelizmente,
nós temos que consertar o pneu do carro com o carro andando, né? Nós não vamos resolver isso de hoje para amanhã. Por isso que eu digo, tudo isso é um processo. Nós temos que reaprender muita coisa, nós estamos nesse caminho, eu acredito nele, nós batalhamos, por isso que nós temos que fazer esse tipo de coisa aqui. Nós estamos fazendo isso com os órgãos controladores, Tribunal de Contas, dos Estados, da União, nem falei nisso, Ministério Público, estamos fazendo palestra, o combate à corrupção na área de engenharia, o combate aos desvios, tudo isso está relacionado. Esse conflito todo de interesses interfere no trabalho. Pode chegar o dia que cada um vai fazer bem a sua parte, e aí todo mundo vai estar trabalhando, ganhando, satisfeito, e os profissionais sendo aproveitados. Mas ainda não chegamos lá. Tá, bom, obrigado. Obrigado. Eu preciso realmente encerrar, mas quem quiser fazer alguma última pergunta, evidentemente, de acordo com a disponibilidade dos palestrantes, acho que podemos ainda responder. Obrigado pela gentileza, o acompanhamento de todos aqui, em nome do Instituto Trata Brasil. Eu agradeço aqui o Wagner, que já foi, o Carlos André, obrigado. Viol, Lula, obrigado pela participação, pela atenção de todos vocês. Isso foi transmitido ao vivo pelo site do Instituto Trata Brasil, mas muito desse material também vai estar arquivado lá no site, no tratabrasil.org.br. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde já, né? E bom almoço agora, né?